essa questão de como fomentar a melhor matriz para o futuro é uma discussão importante e tem dominado a cena nos nossos ambientes de debate. Antes da gente trazer a discussão de térmica, carvão e gás como maior base ou maior participação na nossa base elétrica, eu vou pedir para o Sérgio trazer a visão dele para a mesa e aí a gente retoma então com essas questões. Obrigado. Queria agradecer ao Edson o convite. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa colocar nesse debate é recuperar um pouco a história, né, da criação e da expansão da eletricidade no Brasil. Porque se a gente não recuperar, né, uma parte preponderante dessa discussão, nós vamos ficar desfocando a análise do problema que está acontecendo agora. Primeiro, eu acho que, fazendo aqui o papel até do governo, né, o Greenpeace vai fazer o papel do governo, né, é importante a gente destacar que o país fez uma contribuição notável em termos de expansão. Porque se a gente olha o que era o país até mais ou menos o início dos anos 60 em termos de expansão, Marcos me corrija, a gente tinha alguma coisa em torno de 4.000 megawatts. E da década de 60 até a década de 80, a gente sai de 4.000 para 60.000. Uma expansão notável. Parte dessa expansão, inclusive, feita a partir de São Paulo, que ainda no governo do Jânio Quadros Carvalho Pinto, né, por meio da introdução de uma alíquota no imposto estadual, destinou 3% da arrecadação para a expansão do parque elétrico. E isso fez a expansão de São Paulo industrial acontecer nas bases que ainda garante hoje ao Estado, né, toda a potência que ele tem em termos de produção. O que começa a acontecer para a gente tentar entender a crise que a gente está vivendo agora, né? É que a partir dos anos 80, tudo aquilo que era a base de financiamento do setor, que era uma política tarifária que tinha a ver com preços, né, do custo real, que foi a reforma feita ainda lá no governo militar, quando era ministro do Planejamento e da Fazenda, a dupla Roberto Campos Bulhões, né, isso foi, digamos assim, desmontado a partir da crise econômica que o país sofre, né, no governo Geisel, onde toda a substituição do financiamento que se fazia internamente procurou se fazer com financiamento externo. Só que isso mostrou os seus limites a partir da crise econômica que o país passou a viver em 82. Então essa fonte de financiamento secou. E a partir daí o setor se estagnou. E parte preponderante das crises, né, no sentido da expansão, decorreram de uma falta de capacidade de investimento. Se começa a tentar resolver isso por uma série de reformas feitas a partir, né, do governo Figueiredo, do governo Itamar Franco, quando há um começo de recomposição da capacidade de investimento, né, e no governo Fernando Henrique acontece o apagão. Se vocês forem ler as críticas que foram feitas a partir do conjunto de técnicos ligados ao PT ao apagão, se vocês esquecerem os nomes do que está escrito, de quem assina, e transporem essas críticas para o problema de hoje, são as mesmas, absolutamente as mesmas, inclusive com os mesmos fatos jocosos, como, por exemplo, quando houve o apagão em 99, né, que foi atribuído a um raio, né, houve a ridicularização daquele episódio pelo professor Luiz Pinguelli, o mesmo episódio que agora aconteceu e que foi ridicularizado pela presidente Dilma, quando disse: não acredite no que está falando o presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Raio não causa apagão. E o problema da chuva, que foi tão bem aqui identificado pelo Marcos, do mesmo jeito em 99, do mesmo jeito em 2000, foi dito: não é possível se dizer que o problema está na falta de chuva, porque esse sistema foi desenhado, foi montado, foi organizado ou foi modelado para ter pelo menos 5 anos de reserva de garantia. 5 anos de reserva de garantia. Portanto, a crítica que se fazia em 2000 era que, diante das evidências de que havia um começo de crise, o governo, por uma questão política, não adotou as medidas que deveria ter tomado. E há, inclusive, uma coincidência sazonal de temporalidade, porque as medidas deveriam ter sido adotadas no começo do ano de 2001, porque o tamanho do remédio,
ou a intensidade seria muito menor, e se deixou passar o tempo, e quando se foi adotar as medidas, se foi no meio do ano, o remédio teve que ser muito mais doloroso. Apesar da resposta da população ter sido excepcional, porque economizamos naquele momento 25%. Entra o novo governo, se refaz tudo, e se coloca tudo numa clivagem dessa disputa ridícula que assola o país entre PT e PSDB, como se fosse uma questão de mais mercado ou menos mercado. Então, tudo que foi feito lá no Fernando Henrique tinha um anátema da privatização, e tudo que foi feito agora tem o anátema da estatização, ou da intervenção nos preços. O resultado é que ambas as intervenções produziram o mesmo caos que a gente está vivenciando agora. Se você olhar as críticas que se disseram, né, que se fizeram ao modelo do Fernando Henrique, elas são as mesmas que se fazem agora ao modelo da presidenta Dilma. Principalmente no fator preço. O preço no tempo do Fernando Henrique, a energia no Rio de Janeiro era muito mais cara do que em Paris ou na Noruega, e agora continuamos com o mesmo preço muito mais caro do que em Paris ou na Noruega. Então, o que ganhamos? Não ganhamos em termos de segurança, não ganhamos em termos de preço. E todas as medidas preconizadas naquele momento, que passavam, né, fundamentalmente por uma diversificação da nossa matriz, em função que as condições ambientais aqui permitem, como disse tão bem o Philippe Joubert. Aqui a gente tem sol, aqui a gente tem vento, aqui a gente tem biomassa. Aqui a gente pode descentralizar, até porque a descentralização está na raiz de uma questão fundamental e necessária. É preciso quebrar os monopólios de poder que dominam a gestão do sistema elétrico no Brasil. Não é índio, não é ambientalista que trava a expansão do sistema. Não é o problema de hidrelétrica com o grande reservatório ou não que trava a expansão do sistema. Quem atrasou as usinas do Madeira e do Jirau não foram os índios, não foram os ambientalistas. Foi a briga das duas maiores construtoras do país que não se entenderam sobre a divisão do butim. E o governo não teve força para regular isso em nenhum momento, como não continua tendo até hoje. Basta ver os 2 anúncios pagos semanas atrás no Valor, onde as empresas continuam brigando. A briga dos consórcios não acabou, ela continua. E o governo assiste a isso tudo passivamente, porque ele não tem capacidade de intervenção. Porque o sistema exige uma gestão que, no mix em que ele foi costurado e composto, né, não casa com aquilo que o Marcos colocou. O que você faz com o uso da água que não está sendo fiscalizado pela gestão ambiental? O que você faz? O que você faz com um governo que aceitou uma mudança como a que foi feita no Código Florestal, uma discussão capturada apenas por um setor que impôs todas as suas condições em detrimento de uma visão ampla do que é necessário em termos de fornecimento de energia e de água para o país? Nós vivemos numa cidade que tem 11 milhões de habitantes, numa grande região que tem 25 milhões e que vai ter racionamento de água. E vamos fazer o quê? Eu moro num prédio de 11 andares. Quando o racionamento vier, eu sou cearense, eu sou acostumado a buscar água com uma distância com lata d'água na cabeça. Mas aqui, o que a gente faz? Então, toda a integralidade de uma gestão, daquilo que se fala de uma gestão, né, para acabar com esses, digamos assim, essas falsas acusações que se fazem à questão ambiental e as caricaturas fáceis que permitem, né, você anatemizar dizendo que a culpa é disso ou daquilo, agora tem que ruir. Não é mais possível diante da crise que se avizinha para o país. Então, a questão é a discussão de hidrelétrica com grande reservatório, quando todo mundo sabe, inclusive pelas falas do seu Altino Ventura Filho, que é do Ministério das Minas e Energias, que a questão das grandes quedas d'água na Amazônia não tornam mais possível o aproveitamento como a gente fez. Eu não quero agora dizer que a gente tem que desfazer o que foi feito no passado. A gente tem que utilizar essa base hídrica fundamental para permitir que o país alcance novos saltos tecnológicos, buscando fazer essas integrações. E aí o Marcos colocou, eu não preciso explanar mais nada sobre energia renovável. Para quê? Está aí os lixões. Só que agora, em 2014, a lei entra em vigor para acabar todos os lixões do país. O que é que o governo fez? Qual é a política integrada em relação aos lixões? O que é que vai se fazer? Vai se prorrogar a lei. É o que sempre se faz no Brasil. Em relação a solar, eu preciso dizer alguma coisa. A Alemanha tem 8 milhões de residências, né, movidas à energia solar. Tem subsídio lá? Tem. Mas qual é o país do mundo que não tem subsídio para energia? Não conheço.
Você pode discutir a taxa, o valor ou o uso, se vai para sujas ou para, né, para mais limpas. Mas todo país subsidia. E a gente não discute o fato, né, de que o país, dentre aqueles que integram o G20, só ganha da Arábia Saudita em termos de eficiência energética. Mas ganhar da Arábia Saudita, qual é a vantagem? Ela não precisa se preocupar com esse problema. Nós pioramos o nosso índice de eficiência. E o que é pior, o planejamento do setor não mudou nada em relação a uma questão básica, Gilberto, que a gente continua aqui fazendo o casamento da curva de demanda, né, com a curva da curva de demanda econômica com a curva de expansão, quando o mundo procura operar no sentido inverso. Ou seja, o que é que eu posso fazer para produzir mais unidade de PIB com menos consumo de energia? E nós aqui não alteramos esse princípio básico. E se não alteramos, nosso planejamento energético continua nos anos 50. Ele não mudou absolutamente nada. Ele caducou e se finge de moderno, dizendo que o problema está num pretenso modelo privatista versus um modelo estatista. Quando não é esse o debate. O debate vai mais além. O debate tem a ver, inclusive, com a possibilidade da sociedade, eu acho que esse fórum aqui é importantíssimo, Caio, para isso, da sociedade assumir o controle desta discussão. Porque o custo será pago por ela. O custo inicial dos 12 bilhões do socorro às distribuidoras do setor elétrico será pago por todos nós. O custo do apagão, como também o custo do apagão em 2001, será pago por todos nós. Mas a democracia da discussão desse debate está longe de ocorrer. Sequer a cadeira da sociedade civil no Conselho de Política Energética nos é assegurado. Sequer esta cadeira, para nos dar uma voz tímida, isolada, que pelo menos nos permita levantar a mão. E aí, o que a gente tem ainda de mais preocupante é que setores poderosos do país ainda flertam com o populismo tarifário do governo. Porque o que fez a Fiesp, o que fez a Fijan no ano passado, a não ser bater palmas para a medida que se revelou completamente desastrosa, porque não teve redução de tarifa coisíssima nenhuma. Né? E redução de tarifa para quê, se a indústria tem esse índice de permissividade no uso da energia? Se ela já é permissiva com energia cara, imagina com energia barata. Se ela não fez esforço para reduzir, né, os seus custos e os seus gastos de energia com o preço da energia que ela dizia alto, imagina se o preço se reduz. E aí, Marcos, complementando talvez no único aspecto que não é uma discordância, é um complemento à sua fala, a gente não fala de eficiência. A gente não fala de eficiência. É uma palavra quase que proibida nesse país. Né? O índice que está previsto no Plano Decenal de Energia de 5% é um escárnio. Né? Há uma consultoria contratada ainda nos anos 80 pela CESP, aqui em São Paulo, que dizia que esse índice no Brasil pode ser de, no mínimo, 20%. No mínimo 20%. E todos os países, a Europa, o Gilberto que me corrija, nos últimos anos, com todos os problemas, advindos inclusive das suas posições geográficas, conseguiram aumentar, né, as suas economias sem que isso necessariamente significasse acréscimo naquilo que é a necessidade de energia. Eu não discuto as dificuldades de atender isso, é atendendo a essa questão ambiental que você tão bem colocou no controle das emissões. Os Estados Unidos também, nos anos 70, saíram da crise econômica causada pelo preço do petróleo exacerbado, fazendo justamente economia de energia, como agora também. Como agora também. E aí, quando a gente vê a presidente da Única, que foi a presidente do CAD, por isso a minha confusão, Elizabeth Farina, indo ao jornal e dizendo que o governo matou, assassinou, exterminou o programa do etanol por uma política irresponsável de preço, a gente talvez consiga entender tudo isso que está sendo colocado aqui para justificar porque Deus, sendo brasileiro, os homens conseguem fazer o papel do diabo. Ou as mulheres, me perdoem também. Ou a mulher. E aí o que a gente faz? O que a gente faz para sair dessa crise? No apagão de 2001, uma senhora que era secretária de Energia do Rio Grande do Sul, propôs que nós criássemos um fórum de energia para discutir as soluções para a crise.
Essa senhora se chama Dilma Vana Rousseff. E eu acho que a gente poderia propor o mesmo. Porque a discussão vai muito além da competência dos técnicos do setor. Vai muito além dessa clivagem que não dá mais conta dos desafios entre PT, PSDB ou entre Estado e economia privada. Ela é uma discussão maior. Ela passa, inclusive, pelo poder de nós, cidadãos, né, termos alguma possibilidade de, nas nossas casas, como colocou o Marcos, produzirmos energia. Não é possível que num país, o pior lugar do Brasil para produzir energia solar é Santa Catarina. O pior lugar do Brasil. Ele corresponde ao melhor lugar da Alemanha. A Alemanha produz energia solar a cada 3 anos uma Itaipu. São 14 mil megawatts. E a gente não pode fazer aqui? Por uma política combinada que diga que amanhã eu vou comprar no Pão de Açúcar, não é merchandising do Pão de Açúcar, né? Que eu vou comprar amanhã no Pão de Açúcar a placa solar. E a gente diz que esse mercado não tem importância, quando se sabe hoje, e Felipe me corrija se eu estiver dizendo uma bobagem, que o principal item de contencioso comercial entre Europa e China, Estados Unidos e China, está justamente na questão da energia solar, porque eles estão mirando o mercado no futuro. Esse é o principal item de contencioso comercial. Não é computador, não é a Apple, não é programa de software de qualquer outra coisa, é as placas solares. Porque todo mundo sabe que esse custo está diminuindo gradativamente. No Brasil já é 228. 228. Versus os 800 que hoje está o preço de energia no Mercado Livre, a gente vai dizer que isso não é competitivo? E a biomassa que tem pelo menos uma Itaipu abandonada? E quem sabe das histórias dos escorraçamentos que a nossa presidenta já fez aos usineiros, dizendo que não iria pagar o preço que eles queriam para a energia, sabe o quanto existe de má vontade acumulada em relação à questão das novas energias renováveis. E se eu fosse fazer um reparo à fala do Marcos e do Jobé, eu diria só o seguinte: elas não são intermitentes, elas não são complementares, elas são integradas num sistema que pode funcionar de uma maneira harmônica, tal como numa dança de balé, que você tão bem colocou, Marcos, que quando uma está mais forte, a outra está aguardando a hora de entrar em cena. Até porque se a gente for fazer a crítica e relembrar o que se dizia no apagão em 2001, o que se dizia justamente é que a energia hidrelétrica era, digamos assim, insuficiente para dar conta das necessidades do país por conta da sua intermitência. Ora, a gente viu aqui na exposição do Marcos que elas permitem armazenagem. Ora, a gente viu aqui na exposição do Marcos que elas permitem um estoque de reserva, justamente para dar conta de alguns períodos da sazonalidade. E o que a gente vê é um governo que não se preparou para nada, que perdeu a competência da gestão ambiental, que fez uma descentralização irresponsável para os governos estaduais, que não dá conta da fiscalização dos nossos ativos florestais no nível de cada estado, e de um país que perdeu a capacidade de olhar de uma forma integrada todo esse conjunto de ativos naturais que se transformam em ativos econômicos e que significa o bem-estar. Portanto, o que a gente precisa recuperar do ponto de vista da sociedade, eu acho que esse debate aqui é fundamental para isso, é a capacidade de um olhar diferenciado que quebre o sistema de controle da discussão energética no Brasil, que fica na mão de grupos privados, que, tal como nos anos 70, é dominado por um esquema de corrupção fortíssimo que alimenta, né, esquemas eleitorais que ficam o tempo inteiro travando a possibilidade de você democratizar a gestão do sistema. Sem isso, né, os apagões só irão mudar de partido, mas eles têm uma espécie de predominância. Ora o PSDB faz o dele, ora o PT faz o dele. É uma espécie de rodízio da incompetência que se manifesta nas crises que atingem o país periodicamente. Muito obrigado. Muito bem. Nós tivemos aqui, então, um apanhado histórico do setor elétrico. Tivemos uma boa fotografia de como estamos hoje pelo Marco Antônio e alguns cases de sucesso ou insucesso promovidos na Europa. Eu acho que a gente vai abrir também para questionamentos, comentários e dúvidas de todos, mas antes, dado que a gente teve o histórico, a fotografia e exemplos de fora do Brasil, o que é que a gente poderia sugerir se a gente tivesse essa oportunidade desse fórum
Na prática, a gente sabe que hoje a gente tem menos capacidade de armazenamento e no futuro teremos ainda menos capacidade de armazenamento nas grandes hidrelétricas. Temos os desafios da biomassa que foram bem descritos aqui. Temos a questão da intermitência das fontes renováveis. Então, a gente tem uma situação concreta pela frente. O que a gente poderia propor, ou qual é a visão de futuro dessa matriz, na opinião de vocês? Só indo na linha do que colocou o Sérgio, eu acho que se a gente conseguir trazer para a sociedade esse debate com todos os seus parâmetros, a gente já vai dar um passo gigante. Se a gente tivesse um fórum, como você colocou, onde todos pudessem trazer todos esses parâmetros, a gente conseguiria avançar. Porque o que está acontecendo é que quem está planejando não está enxergando todo. Quem está do outro lado tentando levantar as suas bandeiras legítimas e corretas pode não estar enxergando alguma coisa de quem está planejando o sistema elétrico está enxergando do lado de cá. Então, eu acho que está faltando o que a gente vê claramente, a sociedade discutir isso com clareza, num fórum onde a sociedade tem acesso, uma discussão bem ampla, antes da gente partir para uma solução bala de prata, como você colocou aqui, vamos nessa direção, é por aqui. Eu acho que a gente tem que equalizar entendimentos, equalizar informações, as tecnologias estão avançando muito, e mudar a cabeça, inclusive, dos governantes que a gente tem aqui no Brasil. Uma das travas maiores, só como exemplo, que a gente teve na expansão da solar nas residências ultimamente, foi o entendimento dos governos de que o ICMS aplicado tem que ser cobrado na ida e na volta. Ou seja, se você consome 1.000 numa casa, você paga ICMS sobre 1.000. Agora você passou a consumir 500. Você passou a consumir os mesmos 1.000, só que 500 você gera. Só que o governo quer cobrar, e os estados entenderam que devem cobrar ICMS na energia inteira. Ou seja, não pode perder base fiscal. Então você inviabiliza, você trava a expansão. Então é uma discussão que tem que permear toda a sociedade. Claro que o Estado vai dizer, eu não posso perder essa arrecadação. No Rio de Janeiro, o ICMS em cima da energia elétrica é 33%. Por que o Brasil, a energia é tão cara? É imposto. A maior parte é imposto. Então, essa discussão ela é muito profunda, e para a gente chegar em algo que seja eficiente, que tenha todas as externalidades medidas e que caminhe na direção da matriz limpa, que o Brasil, de fato, tem potencial para isso. Mesmo as intermitências, as tecnologias estão caminhando para a solução. A gente já tem baterias e alguns investimentos em baterias nos Estados Unidos, principalmente, que poderão resolver o problema da intermitência, por exemplo, da solar, da eólica, por exemplo, que no momento da ponta do sistema você não pode combinar com o vento que ela vai estar lá presente. Mas você tem tecnologias avançando para você chegar numa solução em curto prazo. Nós não estamos falando de 10 anos, não. Nós estamos falando de 3, 4 anos. E a gente não está pensando nisso agora. 3, 4 anos é o tempo que você leva para colocar uma eólica em pé. E a gente não está falando sobre isso. Então, eu acho que esse grande fórum, acho que se há uma bandeira a levantar aqui, é essa discussão nacional sobre política energética, olhando todas as suas externalidades. Ok. Talvez depois, nessa linha, eu acho que o que eu estou vendo no mundo também é que essa questão é cada vez mais holística, ou seja, não tem como tratar a energia se você não trata a água. Agora estamos discutindo muito o Water Energy Nexus e amanhã estamos começando a discussão Water Energy Food Nexus. Ou seja, você vai ter que fazer essa arbitragem entre o uso do território, o uso da água para energia, para comida, para outros usos. E isso vai demandar uma agência que coordena tudo isso, não só uma discussão, mas também uma regulação depois. Porque o que você falou sobre o São Francisco é claramente uma necessidade de discussão. Essa água vai para a irrigação ou vai para a eletricidade? E quem toma essa decisão hoje? Ninguém. Então é o mais esperto, provavelmente, né? Como sempre. Então, tudo bem. Então, essa eu acho que teria a segunda coisa que eu estou alertando, porque isso que me deixa de dormir agora, é que o passado já não é mais um bom marco para o futuro. Ou seja, as discussões que nós estamos tendo sobre regime hídrico não vale mais, mudou. Então, as decisões que estamos tomando hoje
tem que ser com essa luz. A gente vai fazer um monte de besteira se a gente não admite a realidade. E um monte de besteira vamos construir um monte de stranded assets. Eu não sei a palavra em português. Ativos que não vão ter mais valor daqui a pouco. Eu não sei como você fala isso. Então, esses seriam os 2 ou 3 recados que eu daria. Primeiro, uma agência que permita essa visão holística. Segundo, tomar em conta que o passado, o futuro vai ser diferente do passado e que o clima já mudou. Eu acho que é só nessa linha do que o Marcos falou da visão ampla, né, casando com a fala do Gilbert, tem uma questão que a gente nem leva em consideração. Qualquer empresa grande no Brasil, principalmente as que estão funcionando na área de tecnologia da informática, os grandes centros de TI, a partir das 4 da tarde, desliga a chave da luz da rua e liga o gerador. O que isso significa em termos de consumo de energia no Brasil? Isso entra nesse cálculo? Ora, os dados mais pessimistas que eu já ouvi é de 10% do consumo no país. Não entra aí, mas entra na emissão, né? E se você fosse ter esse pessoal utilizando a luz, né, como a gente chama popularmente, a luz da rua, é lógico que essa crise aqui estaria muito mais agravada, porque tem uma memória do apagão no país que não se apagou. Hoje, quando você vai fazer uma festa e vai num buffet, você não pergunta... A primeira questão não é fazer a prova da comidinha ou perguntar à banda que vai tocar. Você pergunta, tem gerador? Pergunta básica. Né? Você tem um sistema paralelo de energia funcionando no Brasil que não entra nas contabilidades nacionais. E você precisaria trazer nesta linha do fórum isto para entender qual é o tamanho da reformatação que a gente precisa fazer. Porque é lógico que o absurdo embora isso seja um custo extra para a empresa em termos de gerenciamento, ela o faz porque entre 4 e 8 da noite o preço da energia é muito maior, é muito mais caro. Então, isso dá apenas uma ideia do desacerto, né, que a gente tem a partir dos anos 90, que vai levar muito tempo para a gente recobrar um espaço de discussão e de planejamento que possa ser digno de se chamar planejamento. Temos um microfone ali? Nem precisa. Acho que talvez não precise, né? Dá para todo mundo escuta. Bom dia a todos, eu sou Paulo Rocha, da Fundação Avina. Eu estou aproveitando, na verdade, o gancho, porque eu queria fazer um convite. A Avina está envolvida numa plataforma chamada Plataforma de Cenários Energéticos, que tem exatamente o objetivo de ser esse fórum de debate sobre política energética no Brasil por longo prazo. Estão envolvidos ali associações empresariais do setor elétrico, diversas ONGs e universidades. A ideia é que a plataforma de cenários energéticos seja uma mesa onde distintos interesses, as distintas visões possam estar presentes e debater num espaço de construção, vamos dizer, conjunta de proposições, digamos, para políticas energéticas do Brasil. Para que isso aconteça, não dá basicamente o nível de discussão técnica ao entrar no setor energético é muito grande. Então, existe um exercício de planos alternativos que estão sendo elaborados por especialistas. O Greenpeace, inclusive, está com a gente envolvido na plataforma de cenários energéticos, elaborando distintos cenários, distintas proposições de políticas energéticas para o Brasil, de composição de matriz por longo prazo. Essa experiência já foi feita com algum sucesso no Chile e na Argentina. E, bom, nós vamos estar aqui o resto do dia, a gente pode conversar um pouco mais. É o convite que eu faço ao Fórum Clima, ao Ethos e as empresas que estão, as organizações que estão presentes, de se aproximar da plataforma, que pode... A ideia é que essa plataforma sirva como esse espaço de debate e de proposições. Tá bom, obrigado. Eu queria também fazer um comentário aqui, que vou usar o exemplo de dentro de casa da CPFL, a gente tem a nossa própria matriz ali. A empresa é nova, criamos a empresa em 2011, temos 3 anos de empresa e já estamos com 66 usinas e parques eólicos. Então, a nossa matriz hoje ela é diversificada dentro das renováveis
Nós temos PCHs, temos 35 PCHs, temos parques eólicos, biomassa, 8 usinas de biomassa e uma usina solar. E a gente percebe essa complementariedade que foi relatada aqui pelo Marco Antônio dentro da nossa própria matriz. Então, em épocas de regime hidrológico desfavorável, a gente percebe um vento maior e maior geração nas eólicas. Quando a hidrologia está favorável, a biomassa também melhora. Então, essa própria complementariedade a gente percebe dentro de casa e isso poderia e deveria ser transposto para a matriz mais ampla do país. Mais alguém? Eu gostaria de aproveitar o seu... Bom dia, meu nome é Arthur, eu sou empreendedor da área de industrial e de energia renovável. Eu queria aproveitar o seu comentário sobre o que você acabou de discorrer e perguntar qual é a experiência que a usina de Tanquinho, que é uma usina piloto solar da CPFL, trouxe para vocês. E o que isso pode, e como isso pode ajudar a disseminação no segmento solar aqui no Brasil. Quais são os resultados concretos que vocês têm, lições aprendidas? A gente sabe que Pernambuco fez um leilão recentemente lá, 240, alguma coisa por aí. A gente sabe que temos térmicas gerando hoje a R$ 1.200, o pico, o spot, o mercado está 822. Quer dizer, como é que vocês veem tudo isso em relação, principalmente à solar? A gente, na CPFL, é bastante animado em relação a essa fonte. A gente teve uma experiência muito boa com a usina de Tanquinho, fica próximo de Campinas, 1 megawatt de pico ali. E a gente tem no nosso portfólio, hoje nós temos quase 4 gigas em portfólio de projetos a serem implementados nos próximos anos. E a gente tem uma parcela grande disso em solar. O que acontece? É meio injusta a comparação do custo da solar ou do preço do leilão, por exemplo, com os atuais preço spot ou custo das térmicas. Porque essa é uma situação conjuntural que nós estamos vivendo, mas não é a situação onde a gente contrata para o longo prazo. Nós temos um problema aqui que o Marco Antônio tangenciou, que é a questão da financiabilidade. Então, para a gente financiar de forma competitiva uma usina, seja de qual fonte for, a gente precisa de um contrato longo, de uma segurança de que vai vender a um preço economicamente viável para aquilo, o PPA. Então, os preços de longo prazo não sofreram a mesma alteração, e não deveriam mesmo sofrer a mesma alteração do que o preço spot, do preço de curto prazo. Então, hoje, se contrata no longo prazo algo como 120 a 140 reais, o que não viabiliza ainda a tecnologia solar. Quando a gente fala em solar no Brasil, a gente tem as usinas de grande escala concentradas de solar, como é o caso de Tanquinho e dos nossos outros projetos, e a microgeração distribuída, que é essa das residências, onde nós da CPFL Renováveis ainda não estamos focando. A concentrada, o que nós precisamos viabilizar aqui é a produção de painéis, montagem local e mais competitiva. Hoje nós ainda não temos isso no Brasil. Isso está mudando. O preço dos painéis tem caído bastante fora do Brasil, mas isso remete a gente à discussão da financiabilidade do insumo importado. Você tem hoje mais de 320 projetos no pipeline, né, para serem analisados em processo de outorga na faixa dos 30 megawatts. Isso. Então, eu estou entendendo que essa energia ela vai, de alguma forma, é a decolar. nossa percepção também. Qual é o desafio? Então, eu comentei o desafio do insumo aqui, da placa solar, e o desafio também de se viabilizar isso a preços competitivos. Hoje, a gente gasta mais por megawatt instalado do que, por exemplo, nas eólicas ou nas PCHs ou nas usinas de biomassa, e com um fator de capacidade muito menor. Fator de capacidade ao redor de 20%, comparado a 45%, 47% da eólica, por exemplo. Então, para cada megawatt instalado na solar, a gente extrai só 20% de energia, comparado a 60%, por exemplo, nas PCHs ou próximo de 50% nas eólicas.
Então a gente tem que é um equilíbrio entre o custo de instalação, o custo de operação e o preço de venda disso. E isso volta àquela discussão de eventuais leilões por fonte, leilões regionais. Então isso a gente consegue ter um aproveitamento grande de área e de transmissão já existente, por exemplo. Então essa é uma boa discussão. Acho que na linha da complementação de temas que tem que vir para esse debate, uma questão fundamental, para a gente não ficar aqui dizendo que a indústria, né, tem apenas uma posição egoísta de querer preço mais barato sem entender, né, que não existe free lunch, é a questão do desespero que se apoderou do setor industrial brasileiro hoje em função dos altos custos da energia versus a perda de competitividade perante a indústria americana, que é um dado real. Né, o desespero de achar que o problema da indústria vai se resolver com construção de grandes hidrelétricas, com grandes reservatórios na Amazônia, como é defendido explicitamente pelo Eduardo Gouveia Vieira, que é o presidente da Fijan, tem uma explicação, embora eu não concorde, mas ela não é um deslocamento, que é o fato de que os preços, né, da energia nos Estados Unidos estão baixando dramaticamente, o que justifica, inclusive, o retorno das indústrias que tinham saído para a China ou tinham ido, por exemplo, ali para o lado no México. E isso faz o produto brasileiro ficar muito caro. Por exemplo, a Braskem está enfrentando uma situação dificílima em função dos realinhamentos dos preços no setor de petroquímica. E a Braskem está dizendo que ou o governo, né, aumenta o volume de subsídio, né, do preço do gás, ou ela vai ficar numa situação muito complicada e todo aquele investimento que a gente fez na construção do polo petroquímico de Camaçari poderá ficar ameaçado, porque a realidade que se avizinha é que em 2020 o maior produtor mundial de petróleo será os Estados Unidos. Segundo lugar, a Rússia. Terceiro lugar, a Arábia Saudita. E o Brasil está querendo ser o sexto. O que muita gente duvida é que com este preço americano se haverá viabilidade econômica para a gente fazer a manutenção do investimento no pré-sal, que é uma outra questão que não está sendo discutida no país. Por que também temos essa crise do ponto de vista de investimento? Agora, não pela escassez. A crise nos anos 90 era ou falta de dinheiro, porque muitos diziam, como o ex-presidente da Eletrobras, o Firmino Sampaio, que havia dinheiro nas empresas do setor elétrico nos anos 90, mas as restrições de política fiscal impediam o investimento. Agora nós temos dinheiro, mas a questão é, justifica 70% de todo o investimento do país em energia ser direcionado para o pré-sal? Isso dá alguma coisa em torno de 740 bilhões de reais até 2020. A pergunta é, quem leu o plano de negócio? Quem viu a hipótese de viabilidade financeira? Quem é que sabe se esse investimento vai se pagar em função da concorrência do shale gas americano? E se não der certo? Na linha do que você fala das decisões erradas. Sabe quanto por cento, em termos percentuais, se investe nessas outras fontes que a gente aqui comentou, eólica, solar, biomassa? 3% do investimento. Sendo que eólica, com um pouquinho de incentivo que foi dado, já responde hoje por 70% da contratação das novas energias, ou seja, alguma coisa, Marcos me corrija, em torno de 4.700 megawatts. 70% da expansão está sendo bancada por uma única fonte, que é a energia eólica, com 3% do investimento. Então, a pergunta do ponto de vista estratégico, porque a gente está falando de energia e o debate da segurança não pode ser uma arma colocada na nossa cabeça como a gente estivesse sendo assaltado na esquina. Ou é dá ou desce, é dá ou morre. Porque isso implica em decisões de longo prazo que hipotecam o futuro do país. Então, mais um ponto para a gente discutir, porque eu acho que isso passa longe, longe de qualquer discussão feita no cenário brasileiro. Muito bem, temos espaço para mais alguma pergunta aqui? Temos mais uma? O Felipe... Eu queria comentar o que ele acabou. Então, vamos comentar e depois a gente... Só para ir nessa linha. Eu acho que na Europa agora tem uma grande discussões sobre o que se chama de carbon bubble. Não sei se vocês já ouviram falar essa noção, mas tem muita gente que estão pensando que tem que começar a ficar um pouco sério sobre o máximo potencial que nós temos de uso das fontes fósseis.
importante das emissões. Então, tudo o que você acabou de dizer, eu acho que é central. É impossível um país como o Brasil não entrar nessa discussão. Será que vamos precisar de todo esse carbono? Por que não deixa logo embaixo da terra? Depois vai ter que reinjectar de qualquer maneira. Então, eu acho que você tem tantas soluções aqui. Tem que ir, acho que na conversa, vocês poderiam tentar começar uma conversa sobre o que chamamos de shadow price lá fora, que é, vamos avaliar como se o carbono era $100 a tonelada. Vamos fazer um pequeno cálculo e vamos ver se aí a tua preocupação vale. A primeira coisa. A segunda coisa, nunca esquece que hoje o preço da competitividade americana por causa do shale gas é também, isso levaria muito tempo, por que o shale gas é uma solução americana e não vai ser uma solução mundial? Porque tem um monte de fatores que são próprios aos Estados Unidos que permitiram isso, mas também tem outro fator, é que hoje eles não pagam um centavo sobre os custos que eles geram para a natureza. Então, o dia que vocês vão ser bem-sucedidos em impor esses custos, a competitividade vai voltar. Por isso que eu ainda não vi uma solução a longo prazo sobre esse negócio de shale gas. Bom, muito bom. Última pergunta, plateia. Bom dia, Tarcísio, CPFL Renováveis. Já que a gente está falando em estratégia, né, a gente percebe, enxergando a questão da energia solar e energia eólica, né, que o grande potencial se encontra no Nordeste, alguma coisa no Sul. E se a gente olhar o mapa brasileiro também de desenvolvimento humano, a gente percebe que a grande carência econômica e social coincide muito com esses grandes potenciais elétricos, né? E é interessante que o governo até hoje, não sei porquê, não enxergou isso, não viu que, de repente, a expansão elétrica por essas fontes limpas, né, também podem trazer um desenvolvimento regional acentuado para aquela região carente. Então, unir também o social nesse plano ambicioso que a gente está discutindo aqui, para melhorar a questão da inclusão social e da mitigação das emissões, né, de gás de efeito estufa. Então, gostaria de deixar essa contribuição para a gente pensar melhor também sobre incluir um programa de desenvolvimento para essa região. Obrigado. Tá bom. Muito bem. Eu queria agradecer, então, a presença de todos nessa primeira mesa, as contribuições do Sérgio, Marco Antônio e Felipe. E faço agora, então, o break para o café. Teremos um café agora e depois voltamos. Que horas? 10 minutos para a segunda mesa. Tá bom? Obrigado.